Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, a paz seja convosco. Nós estamos aqui em mais uma terça-feira, como nós temos feito sempre, né? Este ano, desde o início do ano, nós estamos sempre às terças e quintas-feiras trazendo uma palavra das Escrituras, da parte de Deus, para você que é nosso amigo, seja no WhatsApp, seja no YouTube, seja no Facebook, nós sempre estamos aqui às terças e quintas-feiras trazendo uma palavra para edificar, exortar e consolar. Hoje eu quero falar aqui a respeito da idolatria na época do profeta Jeremias. Os ídolos, os deuses que eram adorados não só pelos gentios, os babilônicos, os assírios, os egípcios, os moabitas, mas também pela nação de Israel, pelos judeus. Idolatria esta que trouxe até mesmo consequências terríveis, como um cativeiro de 70 anos na Babilônia para o povo de Israel. Pois bem, eu gostaria de ler aqui em Jeremias capítulo 10, versículo 11, onde está dizendo: Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo do céu. Veja que Deus entrega estas palavras para o profeta Jeremias, e isso é uma profecia que vai se cumprir na sua totalidade ainda, em breve, no milênio. Quando diz, assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Pois bem, eu vou ler mais 3 passagens aqui para começar do livro de Jeremias. Eu vou ler em Jeremias 2:28, Jeremias 2:11 e Jeremias 10:5, e nós vamos ver 4 coisas a respeito desses deuses. Primeiro, esses deuses são de nenhum proveito. Ou seja, eles não têm proveito algum, esses deuses que existiam na época do profeta Jeremias, que eram adorados. Segundo, não podem esses deuses fazer o mal ou fazer o bem, fazerem mal ou fazer bem. Eles não podem fazer nada, nem o bem, nem também o mal. Terceira coisa, não são deuses na verdade. Na verdade, eles não são deuses. E a quarta coisa que nós vamos ver, são deuses apenas na imaginação das pessoas que os servem. Então eles são deuses na imaginação das pessoas daquela época, mas na verdade eles não são deuses, porque há um único só Deus, um Deus único somente, que existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus de Israel. Vamos ler Jeremias 2:28. Veja, nós vamos ver essas verdades aqui. Jeremias 2:28 diz assim: Onde, pois, estão os teus deuses que fizestes para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Então veja que eles existiam, esses deuses, subjetivamente. Judá tinha os seus deuses, mas não eram deuses de verdade. E aqui em Jeremias 2:11 diz assim: Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então veja que a Bíblia, a
palavra de Deus admite a existência desses deuses subjetivamente, mas objetivamente, na verdade, eles não são deuses. Eles não existem. São deuses de mentira, são deuses falsos. Só existem na imaginação das pessoas. E por incrível que pareça, aqui em Jeremias 2:28 está dizendo que os deuses de Judá, quem era Judá? Era uma tribo de Israel, o povo de Deus. Os deuses eram tão numerosos quanto a sua cidade. Cada cidade tinha um deus que eles adoravam, um deus falso. Pois bem, vamos aqui mostrar para vocês aqui alguns deuses. O que Jeremias tinha em mente quando Deus colocava estas palavras para ele falar para o povo e para ele escrever? O que ele conhecia naquela época? Quais os deuses eram adorados na época de Jeremias? Nós vamos mostrar só alguns aqui. O primeiro, Quemós. É isso mesmo, Quemós. Em Jeremias 48:7, nós vamos ver Quemós. Quem era Quemós? Era o deus moabita. Só que olha o que está escrito aqui em Jeremias 48:7. Estou procurando aqui, Jeremias 48:7. Diz assim: porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, e seus sacerdotes e seus príncipes juntamente. Está vendo? Esse Deus tinha Deus falso. D com D minúsculo, Quemós. Ele tinha até sacerdotes e príncipe. O versículo 13 diz assim, de Jeremias 48. E Moabe terá vergonha de Quemós, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. E no mesmo capítulo, versículo 46, está escrito: ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemós, porque teus filhos ficaram cativos e as tuas filhas em cativeiro. Então, esse era um Deus conhecido e adorado naquela época pelos moabitas, e é muito provável também que os de Judá estivessem adorando esse Deus falso também, chamado Quemós. O outro, que é um dos mais... Não é o Deus que é terrível, mas as atitudes das pessoas com relação a ele eram as mais terríveis, mais abomináveis, as práticas a respeito desse Deus falso. Chamava-se Moloque. Olha aí, Moloque. Esse Deus falso. Jeremias 32:35 fala de Moloque. Veja o que Deus fala aqui, 32:35. Diz assim: edificar os altos de Baal, que daqui a pouco nós vamos falar dele também, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. O vale de Rinom fica ali em Jerusalém, do lado de fora de Jerusalém. Era ali que o povo de Judá, eles chegaram a sacrificar suas crianças a esse falso Deus, fazia passar pelo fogo. É muito triste a situação, né? Veja a época que Jeremias vivia, meu irmão, minha irmã. Além desses, Quemós, Moloque, tinha os Baalins também. Os Baalins, que eram imagens, várias imagens de Baal, né? É o que você está vendo aí agora, os Baalins. Aí tem uma figura que você está vendo, é um exemplo de Baalins. Jeremias capítulo 2, versículo 23, está escrito assim, veja só. Como dizes logo, não estou contaminada, nem andei após Baalins? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Deus está se referindo a Israel aqui. Jeremias 9:14 vai falar desses Baales também, que estava muito comum na época de Jeremias. 9:14 diz assim:
Antes andaram após o propósito do seu próprio coração e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Então, esse pecado já era velho, vinha dos pais daqueles que estavam vivos na época de Jeremias, adoração a Baalins. Jeremias também fala do Deus da Babilônia, que era o Bel, né? Desculpa, é Bel, não é Mel não, é Bel mesmo. Jeremias 52, Jeremias 52, diz assim: anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e alvoroçai um estandarte. Fazei ouvir, não encubrais, dizei, tomada está a Babilônia, confundida está quem? Está Bel, espatifado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e quebradas estão suas imagens. Em Jeremias 51, 44, vai falar do Bel novamente. É Bel, não é Mel, viu? É Bel mesmo. E castigarei a Bel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro da Babilônia caiu. Foi o fim do Bel, né? Esse que você viu na foto agora há pouco, aí, essa imagem aí, o Bel. E também tinha uma deusa, essa aqui é deusa, a rainha dos céus, que muitos acreditam que o nome dela era Astarte, mas Jeremias refere a ela apenas como rainha dos céus. Jeremias 7,18 diz assim, deixa eu ver se é 7,18. Jeremias 7,18 diz assim: os filhos apanham a lenha, e seus pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Olha, meu irmão, que coisa terrível. Coisa terrível mesmo. O povo de Judá, o povo de Deus está fazendo isso, o povo de Judá. Lá em Jeremias 44:16 fala dela novamente. Vamos lá. Jeremias 44:16. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Isso é o povo de Judá falando para Jeremias. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus, e ofereceremos libações como nós e nossos pais. Nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas suas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Ou seja, eles confessam o crime, né? Confessam a idolatria aqui para o profeta Jeremias. Estão obstinados, soberbos e dizem que não vão parar com a adoração na cidade de Judá porque eles estão atribuindo a fartura, o bem que eles tinham, à adoração à rainha do céu. Ou seja, estavam redondamente enganados. Vamos ver depois como que termina isso, né? Essa adoração à rainha do céu. Nós já sabemos, termina com o rei Nabucodonosor subjugando lá Judá, levando muitos cativos e outros foram mortos. Vamos aqui também em Jeremias 44:25, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, tá vendo? Vós falaste, confessaste com a vossa boca, dizendo, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Ou seja, Deus deu de mão, viu que o povo estava obstinado, duro de coração, deu de mão, mas trouxe o castigo sobre eles. E para finalizar, outro Deus que havia na época de Jeremias era o Baal. Baal, isso mesmo. E o povo de Israel, de Judá, eu vou falar para você aqui o que eles faziam para o Baal. Juravam para o Baal
Quer ver outra coisa que eles faziam? Queimavam incenso a Baal. Outra coisa, profetizavam por Baal. Quarta coisa, esqueceram do nome de Deus por Baal. Quinta coisa, edificaram os altos de Baal. Vamos mostrar pelo menos uma referência em cada um desses tópicos aí que falamos para você, meu irmão. Vamos mostrar aqui para terminar a palavra. Jeremias 12:16 diz assim, Jeremias 12:16. Vamos ver que eles juravam por Baal. E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, e como ensinar o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Tá aí, Jeremias 7:9 também, fala assim, ó, Jeremias 7:9. Está escrito assim: porventura furtareis e matareis e adulterareis, e jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceste? Está vendo aí? Fala em jurar falsamente por Baal e queimar incenso a Baal também. Jeremias 11:13 fala que o povo também mostra que o povo queimava incenso para Baal. Veja, porque segundo o número das tuas cidades são os teus deuses a ajudar, e segundo o número das ruas de Jerusalém levantaste altares à impudência, altares para queimardes incenso a Baal. Veja, e nós podemos ver isso também em Jeremias 11:13, que nós vimos, 17, e versículo 12 também, Jeremias 32:29 também. Eles profetizavam por Baal. Veja Jeremias 2:8. Diz assim, Jeremias 2:8. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizavam por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Veja que Deus repete em alguns lugares que Baal não é de nenhum proveito, não aproveitava para nada. Eles esqueceram do nome de Deus. Vamos ver só mais 2 versículos. Eles esqueceram do nome de Deus para Baal. Jeremias 23:27 diz assim: os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Veja que eles esqueceram do nome de Deus para de Baal. E edificaram os altos de Baal. Não foi só altares, foi altos também. Jeremias 32:34 e 35 é a última passagem que nós vamos mostrar aqui. 32, 34, 35. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me veio ao coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. A situação estava difícil na época de Jeremias. Muito difícil. E Deus teve que julgar aquele povo de Israel. Eu vou terminar repetindo a profecia de Jeremias 10:11. Vamos ler novamente para terminar essa palavra. Está escrito: assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo do céu. Agora, eu não vou falar de hoje, não, com detalhes. Mas eu te asseguro, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que hoje a idolatria é até maior. Talvez não por parte dos judeus, os judeus que observam pelo menos o Velho Testamento, mas a idolatria no mundo
ela é muito forte. Os deuses são outros, mas os demônios são os mesmos. Mas um dia esses deuses que não são deuses vão deixar de existir. Não vão existir nem na imaginação de ninguém. Segundo essa profecia do livro de Jeremias, que nós acabamos de ver. Você adora só Jesus? Só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Jesus disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Esse Deus, ele existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode adorar o Filho, pode adorar o Pai, pode adorar o Espírito Santo. Mas não pode adorar outro, nem um ídolo, nem um ser humano, e nem muito menos um Deus feito pela arte e imaginação dos seres humanos. Se nós estamos livres da idolatria, agradeçamos a Deus e peçamos a Deus por aqueles que ainda estão cegos pela idolatria, como na época do profeta Jeremias. Porque o castigo certamente ele vem. Veio para Israel e vem para todos que praticam o pecado mais abominável para Deus, que é a idolatria. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.